Fala, queridão! Hoje é o nosso dia 48 da nossa leitura anual da Bíblia Sagrada. Vão ser 365 dias e hoje é o nosso dia 48. E a nossa leitura hoje está em Hebreus, capítulo 12, Êxodo, capítulo 16 e 17 e Provérbios, capítulo 7, do verso 6 até o verso 27. Vamos então para Hebreus, capítulo de número 12. Em Hebreus, capítulo 12, o autor aos Hebreus agora ele vai falar sobre uma corrida da fé e a disciplina do Senhor. Porque no capítulo 12, o autor aos Hebreus ele vai encorajar os cristãos a permanecerem e perseverarem na fé. E ele usa uma imagem de uma corrida espiritual. Né? No versículo 1 até o versículo 3, ele vai dizer, né? Somos cercados por uma grande nuvem de testemunha. Isso ele está falando, fazendo referência ao capítulo 11, os heróis da fé, né? Então ele fala assim, devemos correr com perseverança, deixando todo o peso, todo o pecado que nos atrapalha. E ele vai dizer que Jesus é o nosso exemplo supremo, pois ele suportou a cruz e agora ele está à direita de Deus. Aí no versículo 4 até o 11 ele vai falar sobre a disciplina de Deus, porque ele fala assim que Deus nos disciplina porque Deus nos ama e ele nos trata como filho. Ele fala assim que nenhuma disciplina parece agradável no momento, mas ela produz frutos de justiça. Né? E ele vai dizer que assim como um pai corrige um filho, Deus nos corrige para o nosso próprio bem. Aí do versículo 12 até o 17 vai ser uma exortação à santidade e à paz. Né? Ele vai dizer que nós devemos fortalecer nossas mãos e joelhos cansados e seguir a paz e a santidade. Ele vai dizer que sem a santidade ninguém, absolutamente ninguém, verá o Senhor. E ele fala sobre o cuidado para que ninguém se desvie, né? E que a amargura não possa brotar no nosso coração. Ele dá exemplo, inclusive, de Esaú, porque ele fala que Esaú ele desprezou a sua primogenitura e não pôde e com isso ele não pôde reverter as consequências desse desprezo que quando ele fez o desprezo da sua primogenitura. Aí do versículo 18 até o 29, ele vai falar da nova aliança em Cristo, né? Porque ele vai dizer que a antiga aliança no Monte Sinai, ela trazia medo e terror, mas agora pela graça chegamos ao Monte Sião, a Jerusalém celestial. E ele vai dizer que Deus nos chama a ouvir a sua voz, e a não rejeitar a sua mensagem. Né? Ele vai dizer que o reino de Deus é inabalável e que devemos servir a Deus com temor e reverência. Agora nós vamos para Êxodo, capítulo 16 e 17. Agora em Êxodo, capítulo 16 e 17, vai falar sobre o maná, a água na rocha e a guerra contra Ameleque. Nesses capítulos, Deus ele vai suprir as necessidades do povo no deserto. Ele vai enviar maná e vai enviar também codornizes, trazendo água da rocha e dando vitória contra os amalequitas. No versículo 1 até o versículo 3, nós vamos ver que o povo reclama de fome. Né? O povo chega no deserto de Sim um mês após sair do Egito. Né, e eles começam a reclamar, dizendo que era melhor ter morrido no Egito do que passar fome no deserto. Falou assim, rapaz, mais uma vez o povo reclamando, né? Ah, Moisés, por que você... Era muito melhor a gente ter morrido ao redor das panelas de carne lá no Egito do que a gente morrer de fome aqui no deserto. Você vê que o povo, ele idealiza o passado. No versículo 3 eles falam assim, quem dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor lá no Egito. Eles lembrando do passado, mas esquecendo da opressão e da escravidão que eles estavam vivendo. Você vê como que o povo era mal agradecido depois de ver o Senhor arrancar eles do Egito com mão forte, com os milagres mais brutos que tem na Bíblia. O povo chega e me fala um negócio desse no deserto. Aí agora do versículo 4 até o 36 vai falar do maná, que era o pão do céu, né? Então Deus promete, depois que o povo começou a reclamar com Moisés, Deus promete maná, que era um pão que iria cair do céu diariamente, exceto no sábado. Então o povo deveria recolher apenas o necessário para cada dia, confiando que o Senhor ia trazer uma provisão no próximo dia.
né? Então, o povo deveria pegar a porção do maná diariamente, todos os dias, porém na sexta-feira, no sexto dia, não na sexta-feira, né? No sexto dia, que seria a sexta-feira? No sexto dia, eles deveriam colher o dobro, né, do que eles colhiam diariamente, porque no sábado não iria cair maná. Então Deus já fala, ó, no sábado não vai ter maná, vocês não vão precisar pegar, mas na sexta, no sexto dia, vocês vão pegar uma porção em dobro. E a ordem era, não guarda, porque se guardar, vai dar ruim, vai apodrecer, vai dar bicho. Só que alguns curiosos, desobedientes, eles desobedecem e guardam o maná, né? Só que no dia seguinte, o maná cheirava mal, estava apodrecido e com vermes. Então Moisés ordena guardar um pote de maná como testemunho para as próximas gerações. E Moisés fala assim, guarde um pote de maná, ele fala com Arão, e coloque diante do Senhor. Uma curiosidade com o maná é que às vezes a gente acreditava que o maná já descia aquele pãozinho pronto assim, né? Faltava só passar uma manteiga ou um requeijão, mas não era assim. O maná, ele exigia um pequeno preparo, né? O maná ele deveria ser colhido, né, pela manhã e tinha que fazer um preparo para que ele virasse um pão, de fato, para que ele se alimentasse. Ele precisava ser torrado, né? Ele escolhia o maná, torrava o maná, depois eles moía o maná e pegava o pó dele, que era uma espécie de farinha, e eles cozinhavam isso numa panela, né? E essa substância e essa massa ficava meio pastosa, né, no formato de pão. Então, após eles colher, torrar, moer e cozinhar em panela, aí sim eles tinham algo, uma massa pastosa ou algo num formato de pão que tinha um gosto, né, de bolo feito com mel ou azeite. Mas o maná ele não descia um pãozinho pronto, não. Tinha todo esse tipo de preparo, né? Tinha cada step ali, cada passo a passo, até que ele ficasse pronto para o consumo. Aí agora, no capítulo 17, do versículo 1 até o versículo 7, vai falar da água da rocha e a guerra contra Amaleque. Porque vai falar assim que o povo ele chega a Refidim e novamente o povo ali começa a murmurar agora por falta de água. Né? Já não era o problema a fome, mas não, era a água. Né? Então Deus manda Moisés ferir a rocha. Presta atenção no que eu estou dizendo. Deus mandou Moisés ferir a rocha. Anota isso aí, porque lá para frente vai ser importante essa informação. Deus manda Moisés ferir a rocha. E agora, quando Moisés faz isso, sai água da rocha e todo o povo pode beber dessa água. Então, nós temos aqui o povo mais uma vez reclamando e mais uma vez Deus cuidando daquilo que o povo estava reclamando. Agora, a partir do versículo 8 até o 16, nós vamos ver aqui a batalha contra Amaleque. Né? Vai falar que Amaleque ele ataca Israel. Né? E Josué, agora já aparece um pouco mais Josué lidera o exército nessa batalha. Enquanto Moisés ele mantém as suas mãos levantadas. Enquanto Moisés está com as mãos levantadas, Israel vencia a batalha. Só que a Bíblia vai dizer que as mãos de Moisés eram pesadas. Então, quando ele cansava e a mão dele começava a baixar, Israel começava a perder a batalha. Então, o que acontece? Arão e Ur, vai um para cada lado de Moisés, eles colocam uma pedra para Moisés ele se assentar sobre essa pedra, e Ur fica de um lado, Arão fica de outro, eles seguram as mãos de Moisés para que Moisés continue com a sua mão estendida para que Israel pudesse vencer essa batalha. É isso aqui que aconteceu. Eu vou colocar essa imagem aqui, ó. Aqui, ó, Moisés assentado sobre uma pedra com a sua mão levantada, enquanto Ur e Arão mantinham as mãos de Moisés para o alto para que Israel pudesse vencer a batalha. Agora nós vamos para Provérbios 7, verso 6 até o 27. Cara, mas antes disso, olha pra você chegou até aqui assistindo esse vídeo, mas até agora não curtiu, querido, dá uma curtida aqui nesse vídeo, comenta, compartilha,
Se inscreva aí no canal, querido. Se você fizer isso, a plataforma vai entender que esse vídeo é relevante e vai mostrar para mais pessoas. Por consequência disso, mais pessoas vão ser acessadas pelo Evangelho. Se você está nos assistindo pelo YouTube, se inscreva em nosso canal. Se você está nos assistindo pelo Instagram, clica aí na nossa página também, segue a nossa página, comenta, curte, faz alguma coisa aí, varão de guerra, nos ajude a compartilhar a mensagem da cruz. Agora sim, nós vamos para Provérbios número 7. Agora em Provérbios número 7, versos 6 ao 27, vai falar da sedução da mulher adúltera e o caminho da morte. Você vê que Salomão está frisando nisso, né? Então esse trecho de Provérbios continua alertando sobre os perigos da imoralidade sexual, ilustrando a história, né, de um jovem ingênuo que cai na armadilha da sedução. Porque no verso 6 até o verso 12 vai falar de um jovem imprudente e uma mulher sedutora. Salomão ele descreve um jovem ingênuo que anda tarde da noite sem perceber o perigo que estava à sua volta. Então ele se aproxima da casa de uma mulher adúltera, né, que está à espreita, né, meio que esperando para seduzir esse homem. Ou melhor, esse jovem. Então no verso 13 até o 21 vai falar da estratégia da mulher para seduzir esse jovem. A mulher sedutora, ela se veste de maneira provocante e ela age sem vergonha, né? A gente vê isso no verso 10 até o verso 3. Então ela usa palavras que aparentemente são doces como mel, mas são palavras sedutoras, são promessas de prazer para atrair esse jovem, né? E o jovem ele se deixa levar pelas palavras dessa mulher, sem pensar nas consequências. Só que no verso 22 até o 27 vai falar do destino trágico desse jovem, que se deixou ser seduzido, né? O jovem, ele segue a mulher sem resistência, como um boi indo para o matadouro, né? Então Salomão ele alerta o seguinte: esse caminho leva à morte e ao inferno. Quando ele fala assim que, como um boi, ele vai ao matadouro, no verso 22, está falando que o jovem ele não percebe que está caminhando para a destruição, né? Então, no verso 27 também, quando fala assim que a casa dela é caminho para a sepultura, está dizendo que o adultério pode levar à ruína total da vida de uma pessoa. Então essa foi a nossa leitura do nosso dia 48. Nos vemos amanhã no dia 49. Só vem, queridão!